Fala pessoal, mais um episódio do Papo com JP em oferecimento da GuardaXP, Outflex, Delivery Master, Cisne Cloth e Ótica 311. Estamos recebendo aqui uma convidada, olha só, uma convidada, papais e mamães, fiquem ligados com seus filhos, porque estamos recebendo aqui a Clarissa Moraes, a odontopediatra, incrivelmente maravilhosa para esclarecer as dúvidas, né, da saúde bucal dos seus filhos. Seja bem-vinda, Clarissa. Obrigada, JP. Estou muito feliz pelo convite, né, pra gente... Eu que agradeço você ter vindo. Nada, eu que agradeço pela oportunidade também, né, de poder estar falando sobre a saúde bucal, transmitindo a mesma informação mesmo para tanta gente que precisa, né? Tanta informação que as pessoas não têm nem noção ainda, né? Gente que tem sua criança pequena e não sabe ainda como é que vai cuidar do dentinho, um bebê ainda até que ainda vai nascer, né? Como é que deve fazer esse cuidado. Então, tudo isso a gente vai conversar hoje, né? É muito importante esse tema, Clarissa. Mas primeiro de tudo, gostaria que você se apresentasse, né, para o público. Quem é Clarissa Moraes por trás da odontopediatria? Eita. Então, a Clarissa Moraes é tanta coisa nesse mundo, né? Eu me viro em várias pessoas. Além da odontopediatria, eu sou uma pessoa muito família também. Eu sou cristã, né? Eu acredito em Deus e eu acho que a minha fé, ela move muito a minha vida como um todo, meu propósito, Amém. inclusive. Gosto muito de ficar com a minha família, de me divertir. Sou professora também, sabe? Atendo... Pedagoga? Não, para a área da odontologia. Ah, certo. Sim. E a Clarissa é essa pessoa que está se descobrindo a cada dia, vencendo seus medos, tentando conquistar coisas novas, né? O que Deus quiser, a gente vai vendo onde Ele vai plantando a gente. Justamente, vai almejando, né? Exatamente. E o que é que te fez escolher a odontopediatria? Então, como eu tava pensando sobre essa pergunta, sabe? O que foi, meu Deus, por que eu fui para a odontopediatria? E aí, eu lembrei muito da Clarissa pequenininha, sabe? Eu sempre fui uma criança muito medrosa. Eu era uma criança que tinha medo de tudo, que... Quem ia conversar comigo, eu era toda tímida, não gostava de conversar com ninguém, era só pertinho da minha mãe. E aí, quando eu percebia que tinha alguém que me acolhia, que tinha alguém que acolhia mesmo... No caso, você é um pouco mais retraída. Eu sou. Mais introvertida, no caso. Isso. Quando eu me vejo hoje dando aula, eu fico, meu Deus, quem era a Clarissa antes? Tão tímida, né? Com tanta vergonha. Mas quando eu percebia que alguém me acolhia... eu conseguia ser eu mesma com aquela pessoa. E eu me vejo muito nas crianças que eu atendo, sabe? Eu consigo levar esse acolhimento, como se eu quisesse tratar as crianças da forma que eu queria ser tratada quando era criança. Então, no caso, você mesmo se inspirou a entrar nessa área que é a odontopediatria. Eu sempre gostei muito de criança, né? Mas eu queria fazer medicina e a minha tia médica, eu dizia, eu quero ser pediatra. Aí a minha tia dizia assim pra mim, Clarissa, uma coisa é você gostar de criança, outra coisa é você gostar de ver criança sofrer, que aí é outra história. Aí eu fiquei, meu Deus, será que é odontopediatria mesmo que eu quero? Pediatria, na época que eu queria medicina, né? Ainda existe, né? Esse tabu, esse estigma de que criança sofre na odontologia, né? Infelizmente, no consultório. Exatamente. Na verdade, não só criança, né? A gente vê, se você adultos, pegar né? adultos ainda também. que existe traumas ainda, né? Exatamente. Quando a gente vê até alguns filmes de Hollywood, você vê aquela imagem do dentista, né? Como sendo se vilão. fosse o vilão da história, que vai maltratar, que vai, né? Que quer fazer mal àquela pessoa. Mas pelo contrário, nossa profissão é agente promotor de saúde, né? Sim. Que promove saúde. E aí, quando a gente se pergunta por que as pessoas têm tanto medo de dentista, né? Vem de onde esse medo? E eu consigo muito perceber que vem da falta da prevenção.
sabe? A partir do momento que você precisa chegar no dentista para fazer já um procedimento mais invasivo, para fazer um canal, para fazer uma extração, por exemplo, em vez de ir só para fazer uma limpeza, sabe? É um procedimento que gera mais medo. Então, e se você fosse antes? Se não precisasse chegar naquele estado, né? Será que a visão do dentista ia ser diferente, sabe? Então, eu consigo perceber muito isso, assim. O medo do dentista vem pela falta da prevenção, Sim, sabe? com certeza. O que você mais ama no seu trabalho? Eu acho que lidar com crianças é uma coisa muito especial, sabe? Porque você consegue. Quando você interage com a criança, eu acho que a parte que eu mais gosto, assim, é aprender mesmo com as crianças, sabe? Uhum. Porque você vê como elas são puras, sabe? Como elas acreditam em você. E às vezes é um procedimento difícil que você tá fazendo naquela criança. Quando termina o procedimento, ela vai, lhe abraça, parece que nada aconteceu, sabe? Quanta coisa a gente pode aprender com as crianças, né? Eu gosto muito daquela frase do Gonzaguinha. Eita, meu Deus, agora me fugiu. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, Sim, sem né? dúvida. E aí, eu acho que essa é a parte mais interessante, é porque cada criança é única, Sim. sabe? Quando você vai conhecendo, cada uma vai lhe ensinar alguma coisa. Eu acho que essa é a parte, nunca é a mesma consulta. São sempre consultas dinâmicas, são sempre conversas novas, mundos diferentes, sabe? Eu acho que isso traz uma grande felicidade mesmo de trabalhar com esse público. Me fala uma dúvida. Você criou alguma estratégia para você atender esse público infantil? Que eu vejo muito nas suas redes sociais que você é bem dinâmica, né? Bem receptiva com as crianças. Isso. É assim, existe profissionais e profissionais, mas trabalhar com público infantil requer um pouco o quê? De atenção, de paciência, né? De resiliência também, porque nem toda criança é receptiva no momento, como nos falamos aqui. Você criou alguma característica que identifique você quando você atende uma criança? Eu acho que uma das coisas que eu levo muito para os meus atendimentos, que inclusive já fui até criticada por isso, Sério? é gastar tempo com a criança, brincando com a criança, por exemplo, para criar esse vínculo, sabe? Eu não acredito que tem hater ainda. Tem hater, pode acreditar. Meu Deus, você tá perdendo muito tempo, né? Tempo é dinheiro, né? É isso que as pessoas pensam, né? Clarissa, como assim você tá perdendo todo esse tempo brincando com a criança? Mas eu percebo a diferença que faz. Lógico, estamos trabalhando o quê? Com um ser humaninho ali, uma criança que requer um pouco mais de cumplicidade, né? Exatamente. De atenção. Não adianta um atendimento com um adulto já tem que ser humanizado, imagine com uma criança, né? Exatamente. Com a criança você percebe que precisa de um tempo mesmo para ela criar um vínculo. Ela não vai conhecer você na mesma hora e já vai querer abrir a boca para você. Ela não entende o que é que está acontecendo ali, porque ela tem que ir lá, né? As menorzinhas. Então, precisa criar esse vínculo, precisa ter esse primeiro contato mesmo. Eu acho que um dos diferenciais, assim, do meu trabalho é sempre gastar, entre aspas, tempo tentando criar esse vínculo com as crianças. Clarissa, qual a idade ideal para a criança ou bebê ir na primeira consulta? Existe uma idade? Então, a gente costuma dizer que o primeiro momento para a criança ir ao dentista seria ainda no útero da mãe, através do pré-natal odontológico, né? A gente não escuta fazer... Pré-natal odontológico não é coisa que o dentista inventou, né? Se você olhar na cartilha da gestante lá do SUS, tem lá o pré-natal para ela realizar. Então, assim, o quanto antes tiver esse primeiro contato... Isso é novidade para mim. É? Sim. Pois é, para as mães receberem... Acho que da maioria das pessoas é novidade, né? Pois existe o pré-natal odontológico, é um momento super importante, tanto para cuidar da saúde bucal da mãe,
quanto também para cuidar, para receber essas informações. Mas nessa informação, é o obstetra que tem que dar essa informação ou a paciente tem que procurar uma profissional de odontologia? Então, o ideal Essa é a minha dúvida. O ideal seria que, como a gestante tem esse primeiro contato com a obstetra, né? O Sim. ideal seria que elas mesmo orientassem essa gestante que elas precisam ir. Mas, às vezes, algumas procuram, se você olhar pelo SUS, no SUS lá, é um protocolo que a gestante precisa passar pela consulta com o dentista. No particular, por incrível que pareça, é mais difícil. Então, o ideal mesmo seria que os médicos orientassem, né? Sim, sem dúvida. Então, nem todos orientam, infelizmente. Eu vejo muito isso na odontopediatria, parece que as pessoas pensam que a boca é uma parte que está separada do corpo, sabe? Que não tem nada a ver. Mas, na verdade, um problema na boca pode causar outros problemas, Sem dúvida, né? sem dúvida. Para a saúde sistêmica. Qual seria a primeira avaliação que você faria na primeira consulta? Então, na primeira consulta, eu digo que eu gosto de dividir a primeira consulta em 3 momentos. O primeiro momento é sempre uma anamnese, né? Que é aquele momento que eu vou escutar o paciente, que eu vou escutar a queixa. A gente vai ver sobre a história médica, a história dental, vai descobrir o risco de cárie daquela criança. Então, tudo isso é na parte da anamnese que a gente descobre os hábitos que aquela criança vai ter. Até se durante a gestação teve alguma intercorrência, porque o bebezinho, alguns dentinhos ainda estão se formando quando ele está na barriga da mãe. Então, algum problema que ela pode ter durante a gestação pode causar algum defeito no esmalte do dente da criança. Sabia disso? Olha só, não sabia. Pois é. Então, aí tem esse primeiro momento, né, que é a questão da anamnese, aí depois a gente vai para a parte do exame clínico, que aí, enquanto eu estou lá conversando com os pais, a criança está lá conhecendo o ambiente, já está se adaptando, vai brincando com o auxiliar, para ir conhecendo, né? Se familiarizando, né? Exatamente. E aí ela chegou o momento de sentar na cadeira, né? Quando é menorzinho, vou ser sincero, eu sempre digo para os pais, a criança, ela começa a colaborar mesmo, sentar, porque assim, no Instagram às vezes a gente olha, aí tá tudo lindo, né? A criança sentada, abrindo a boquinha, sorrindo, mas sendo muito sincera, às vezes essa não é a realidade, tanto por aquilo que a gente já começou, porque às vezes já precisa vir quando já tá alguma coisa mais evoluída, que já precisa fazer um tratamento mais invasivo, ou então, às vezes, é muito novinha. Então, ainda não entende por que ela tá sentadinha ali, por que a tia tá mexendo na boquinha dela. Justamente essa questão de quando o paciente infantil chega no seu consultório, que já é para realizar algum tratamento, é por falta de quê? Geralmente, pode ser pode ser uma falta de prevenção, né? Ou uma cárie que tá já causando uma dor no dente, ou pode ser também um trauma, a criança caiu, né, fraturou o dentinho caiu, pode ser também por esses motivos. Clarissa, de quanto em quanto tempo o paciente infantil deve ser acompanhado pelo profissional? Então, essa é uma pergunta interessante porque não existe uma receita de bolo, sabe? A gente não vai dizer, todo paciente tem que vir de 6 em 6 meses, que a gente escuta muito isso, né? Tem algumas coisas padrão, que ficam, né? Exatamente, que fica gravado na nossa mente. Por exemplo, vou escovar 3 vezes ao dia, né? Todo mundo parece que você chega para qualquer pessoa na rua e perguntar quantas vezes tem que escovar os dentes? A pessoa sabe, parece que nasceu com essa informação, né? Mas, na verdade, o ideal mesmo seria que essa criança, a gente avaliasse o risco de cárie, que a gente faz através da anamnese, conversando, fazendo as perguntas. Se por acaso a gente vê que alguma criança não tem uma alimentação correta... Era isso que eu ia perguntar. A alimentação, ela tem responsabilidade em relação à questão Da cárie? Da cárie? Com certeza. A alimentação, ela vai influenciar demais, porque a cárie, ela é uma doença que é multifatorial, sabe? Não existe só, vou comer doce, vai causar cárie. Na verdade, para existir a cárie, né, a gente precisa
de ter dente, então bebezinho ainda que não Sim. tem dente, né, não vai ter cárie. A gente precisa das bactérias que estão na boca e do açúcar, né? Se não tiver açúcar, imagine assim, imagine que o que é a cárie, né, exatamente. A cárie, ela acontece, ela é um processo, ela é uma doença, eu gosto de falar isso para os pais, olha, é uma doença, e é uma doença que atinge tanta criança, imagine, é uma pandemia, tem o mundo inteiro. Era isso uma dúvida que eu tenho. Todos nós sabemos que o açúcar é um veneno, né? Você, no seu consultório, você orienta os pais a evitar o consumo de açúcar para as crianças? Então, Porque assim, o açúcar faz tanto mal à saúde, né? Mas a gente também tem que saber que toda a nossa infância, você já foi criança, eu também já fui, e assim, açúcar, quer queira ou quer não, é bom, né? Hoje eu já me cuido mais, evito consumir, mas toda criança gosta de um doce, de um sorvete, de um picolé, de uma jujuba, né? E sabe uma coisa que eu vejo muito? Um brigadeiro. A tal da vovó. A vovó, menina, pense, tá sempre com docinho, tá sempre para agradar. Eu escuto Isso eu demais. concordo, Quando eu vou lá concordo. conversar com os pais, eu pergunto sempre, né? Como é a frequência de açúcar? Porque as pessoas pensam que o açúcar não é só esse que a gente bota no café, bota no suco. Na verdade, o açúcar é tudo que for o carboidrato. Então, não é só esse Sim, açúcar. Tem não é o açúcar que a gente fala aqui, que é o brigadeiro, Isso. que é o chocolate. Também, mas, por exemplo, tem muitos alimentos que as crianças comem que às vezes a gente nem imagina que tem tanto O macarrão, açúcar. por exemplo, o arroz, Exatamente. Tudo isso vai se transformar em açúcar, né? Agora, os piores pão, né? mesmo. Isso, os piores é a sacarose, que tá realmente nessas porcariazinhas, nos biscoitinhos, Biscoito bolachinha. recheado. Exatamente, eu vejo muitas mães falando assim, ele só come biscoito maisena. Mas tem açúcar do mesmo jeito, Tem danoninho, sabe? Então, suco de caixinha, todinho, eu vejo muito botando na mamadeira com mucilon, tem muito açúcar. Um alimento que é natural, que é o leite da vaca. Também tem açúcar, que é a lactose, né? Isso. Tem o açúcar que ela... O consumo do leite também pode agravar ou não? Então, é porque é difícil a gente pegar um alimento Só específico, né? e falar, esse leite vai causar cárie. A gente precisa ver toda uma rotina, porque como eu estava dizendo, a cárie é uma doença multifatorial, não depende só... principal mesmo que a gente vê que vai combater a cárie é ver a alimentação, o excesso do açúcar. Porque se não tiver açúcar, vai ficar só aquelas bactérias, sabe aquela placa bacteriana? Sim. A nossa boca, ela tá cheia de bactérias boas, vamos dizer assim. Aos pouquinhos, as bactérias, elas não ficam grudadas, elas não gostam muito, digamos assim, de grudar nas partes moles, língua, bochecha, elas até podem grudar, mas elas gostam mais das partes duras, como, por exemplo, o dente. E aí, imagine que ela vai formando uma colinha e fica grudada no dente. E aí, aos pouquinhos, essas bactérias vão ficando, principalmente perto da gengiva, e a gengiva começa a inflamar, que é o que a gente chama de gengivite. Sim. Exatamente. E às vezes eu escuto os pais falando, mas o meu filho, quando eu passo fio dental nele, o dente sangra. Né? A gengiva sangra, Inflamação, né? mas é porque sangra porque está inflamada, né? Não é porque você passou o fio, machucou. Pode até acontecer, mas a maioria das vezes é porque a gengiva está inflamada. Então, essas bactérias estão lá grudadinhas na gengiva. Se ficar só a bactéria sem o açúcar, vai causar só a gengivite. Quando entra o açúcar na história, aí o que é que acontece? Essas bactérias é como se fosse assim, elas pegam esse açúcar e começam a produzir um ácido no dente. E o ácido vai corroendo esse dentinho até esfarelar o dente mesmo, sabe? Às vezes, aí por isso que é importante a gente ver o risco de cárie. Tem criança que os pais conseguem escovar o dente, tem criança que usa creme dental com flúor certinho, tem criança que você vê que não come tanto açúcar, não tem acesso, né? E tem outros que você vê que a realidade é completamente diferente, que mora do lado de uma vendinha, que vai lá todo dia e o moço da vendinha dá doce de graça, fica dando para agradar aquela criança. Bala, né? Exatamente.
gente na escola, né? O mais é que a gente vê. Vai lá, o menino vai pra festinha de aniversário, volta o quê? Cheio de doce. Doce, meu Ninguém Deus. pensa ninguém pensa uma lembrancinha diferente, né? Pra agradar a criança, parece que é sempre doce. Então, assim, o açúcar é praticamente o vilão da história, sabe? Óbvio, não é só isso, tem outras coisas. Tem a frequência que ele vai comer. Então, de criança que fica beliscando muito, diferente de uma criança que vai comer, por exemplo, depois do almoço, um docinho, uma sobremesa e depois vai escovar o dente, sabe? Pior é essa frequência de você ficar beliscando, beliscando. Falamos aqui do vilão. Agora eu gostaria de saber qual a melhor alimentação para a saúde dental. Então, a alimentação balanceada mesmo. A gente não pode também chegar. Eu também não quero ser a vilã da história e chegar e estar proibindo o doce, porque Não pode ser radical, né? não podemos ser radical, exatamente, como você disse, né? Qual é a criança que não gosta de um docinho? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela pede para evitar o doce, o açúcar, né? Até os 2 anos de idade. Então, antes disso, eles pedem para evitar. Depois disso, a criança começa a entrar na sociedade, aí ela vai para uma festinha, ela começa, né? Vai para casa de um coleguinha e tal, e isso naturalmente vai acontecendo. Mas uma alimentação balanceada mesmo, com frutas, verduras, né? O próprio carboidrato em si, que não sejam esses fermentáveis do biscoitinho, tudo isso na frequência correta, a criança pode se alimentar, né? É importante, então, estar atento com essa quantidade e com essa frequência que ela vai realizar esse consumo. Vamos agora para um tema bastante importante. Vamos. Amamentação, mamadeira e chupeta. Eita, aí é polêmico. Não é polêmico? A chupeta realmente é prejudicial aos dentes? Então, é complicado também falar de chupeta, porque às vezes parece que a gente está julgando, né? Parece que o dentista é malvado, que não pode de jeito nenhum, mas a gente, como profissional de saúde, tem esse papel mesmo de passar a informação. E por que a chupeta é prejudicial? Na verdade, se ela for ofertada para a criança nos primeiro mês de vida, pode acontecer o que a gente chama de confusão de bico, né? Ela Sim. pode ir trocando a amamentação pela chupeta e acabar tendo um desmame precoce. Dependendo da frequência que essa chupeta é ofertada, da frequência da intensidade, da duração, dependendo de quanto tempo tiver, essa chupeta ela começa a modificar a arcada dentária da criança. Então, é até mais perigoso, porque às vezes, sabe aquela clássica criança que a gente olha que tem aquela mordidinha aberta assim Sim, na frente, que você olha e sim. pensa, esse menino é danado, né? É o clássico. Mas, na verdade, aquela mordidinha não é que o dente da criança é troncho. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi o esqueleto mesmo, né? Que foi se moldando osso que foi por se conta moldando. Exatamente. do uso excessivo da chupeta. Exatamente. Ele vai moldando o palato, o céu da boca da criança. E aí, imagine, o céu da boca é o chão do nariz. Então, começa a trazer outros problemas. Começa a respiração bucal, a criança não respira mais pelo nariz, respira pela boca. Aí, no lugar que deveria estar a língua, ela está projetada para frente, bem na abertura, que atrapalha mais a fechar essa mordida da criança. Aí começa problemas respiratórios mesmo, apneia, imagina, criança, problemas na fala. Então, o que é que a gente pede, né? Qual seria o ideal mesmo? Não ofertar a criança, não ofertar a chupeta para a criança, né? Mas Nesse caso tem que ser um pouco mais radical. O ideal seria, assim, é porque cada um aqui sabe a sua realidade, né? A gente tem eu sempre digo para os meus alunos, ó, minha gente, tem o ideal e tem o possível, né? A gente não sabe a realidade de cada família e muitas vezes a chupeta ela é dada para acalentar aquela criança, né? Então, pode até ofertar, mas Mas aí seria... eu te pergunto, doutora, existe outra solução além da chupeta? Porque já é tipo tido uma chupeta, é uma tradição de família, né?
que a chupeta é mais para a criança parar de chorar, né? Exatamente. Existe uma outra solução que faça com que a criança se acalme retirando a chupeta? A própria amamentação, né? A gente pensa às vezes que a amamentação é só uma forma de alimentar a criança, mas na verdade é um momento de aconchego, de acalento. Quando a mãe está amamentando, a criança está escutando os batimentos, sabe? Então, isso acalma a criança. Então, não existe só a chupeta, uma forma de consolar, né? Só de você pegar no colo, de você cantar, de você balançar a criança, tudo isso já pode ser uma forma de acalmá-la. Inclusive, é isso que a gente indica quando vai retirar. Mas tem muitas mães que reclamam que a amamentação excessiva também machuca muito o bico do seio, né? Então, isso é verdade? Pode acontecer, é bom a gente avaliar, né? A criança, na verdade, ela pode ter alguma dificuldade na amamentação. É bom a gente ver, corrigir a pega, pode ser que seja isso que está errado. Tem casos também a gente chama de anquiloglossia, que é quando a linguinha, a famosa língua presa, né? Isso pode também atrapalhar. Então, são casos que a gente precisa ver de forma individual Eu não vou chegar para essa mãe que tá sofrendo, né, e falar, não, você não vai dar chupeta. O menino daqui a pouco vai... Então, a gente precisa ver formas de minimizar. Então, por exemplo, limita o tempo, não deixa o dia todo. Qual seria a idade ideal para a retirada da chupeta? O ideal é o quanto antes, né, mas a gente pede ver, assim, que geralmente tirando entre 1 ano e meio, 2 anos, os problemas, eles não ficam, né... Muito evidentes. Exatamente. Aí essa é a idade média, assim, uns 2 aninhos de idade, não quer dizer que com 2 anos o menino fez aniversário, aí tudo vai mudar magicamente. Não, tem né? Tem que ser aos poucos, né? Para retirar, é um processo, né? E a gente pede, assim, para os pais, por exemplo, algumas dicas, né? Para poder tentar remover essa chupeta. Depende muito da idade da criança também, mas uma coisa que a gente vê que às vezes funciona é dar uns furinhos na chupeta, que aí ele vai perdendo às vezes o interesse. Eu já vi gente colocando chia na chupeta, porque fica parecendo uns bichinhos, sabe? E a criança fica meio que com nojinho. Comigo foi diferente, né? Foi. Colocou pimenta. Meu né? Deus, tadinho. Pois é, eu não recomendaria botar pimenta. Você lembra disso, né? Até hoje? Lógico. Ficou, né? Ficou o trauma, né? Foi. Colocou pimenta e desde então nunca mais quis saber. Meu Deus, tadinho. Gente, não façam isso com o filho de vocês, por favor. Mas também eu... Mas parou, não foi? Depois aprendeu. Parei, mas também abstenho qualquer culpa dos meus pais, tá? Vocês fizeram certo. Acho que eles... Pra mim, tá aprovado. Deu certo, né? Mas assim... Acho que eles deram o melhor. Até hoje eu amo pimenta. Meu Deus. Eu amo pimenta, eu como pimenta em tudo que é alimento. Eu acho que foi isso. Pra mim não foi. Fez um efeito. Pra mim não foi um trauma, entendeu? Foi mais um tipo. Eu criei um hábito. Eu amo pimenta. Amo pimenta. Eu como pimenta em tudo que é alimento. Ai, meu Deus. Pimenta é bom, né? Na verdade, não é de pimenta. Não gosto, mas pimenta é bom, diz que ajuda, que faz né? bem, né? Sei. Não exagerado, né? Sim. Logicamente, mas diz que pimenta é bom. Pra mim assim, não foi traumatizante, não, tá? Mas a dica é não colocar, né? Não coloquem, tá? Por favor. Não coloquem, não sigam o exemplo. Mas tá tranquilo, eu abstenho qualquer culpa para os meus pais, tá? Mamãe, papai. Tá tranquilo. E vamos falar agora da famosa mamadeira, né? Uhum. Que não deixa de ser também um bico artificial, né? Exatamente. Realmente, tem alguns casos que as mães não conseguem amamentar, né? E precisam, de alguma forma, ofertar o leite para a criança e acabam usando da mamadeira. Agora, a frequência da mamadeira geralmente não é a mesma da chupeta, né? Que a frequência é muito importante. Então, a mamadeira também pode causar essas maloclusões, que a gente chama, essas alterações na mordida, né? Mas
Tem também outras formas de evitar até a mamadeira. A gente tem uma colherzinha que chama colher dosadora. É como se fosse uma De mamadeirinha. silicone, né? E ela fica, tem a pontinha dela, é uma colher. E você fica aos pouquinhos ofertando para a criança. E você vê também, tem um copinho para dar para as crianças, sabe? Um copinho de boquinha larga mesmo, que dá o leitinho. Então, é outra forma também de usar. Porém, a gente sabe, né, que é como a gente está falando, tem o ideal, né, e tem o possível. Então, se por acaso precisar ofertar, é só a gente ver qual o período que a gente já consegue remover, sabe? Qual o período que essa criança... E ir fazendo essa transição dos bicos, sabe? Tem um copinho que eu acho ele bem legal, se chama o copinho 360. Você vai estar com a mamadeira lá que tem o bico mole, né? Você vai trocando para um copinho do bico mais rígido, Sim. sabe? E depois você pula... Gradativamente, né? Exatamente. Vai fazendo conforme a criança for amadurecendo, né? Foi tendo essa coordenação motora. Doutora, e criança que dorme mamando, ela pode ser prejudicial? Pode ter ser prejudicial à saúde bucal? A gente pode pensar com relação... Na verdade, eu não quero falar que a amamentação é um vilão, porque de jeito nenhum, né? A Organização Mundial de Saúde, ela pede que amamente a criança nos primeiros 6 meses de forma exclusiva e depois disso até 2 anos ou mais. Estou falando em relação à mamadeira. Criança que dorme... com a mamadeira. Com a mamadeira. Usando a mamadeira. Isso. Então, é bom a gente ver o conteúdo dessa mamadeira. O que eu mais vejo é mamadeira com mucilon, mamadeira com Nescau, mamadeira com aquela cremogema. Isso tem tanto açúcar. Aí o que é que acontece? Na hora que a criança vai dormir, a saliva, a criança, todos nós, na verdade, Sim. a saliva, ela vai lá para baixo. O fluxo pH, da né? saliva cai. O fluxo tá mesmo, certo? a quantidade, Sim. né? A quantidade de saliva cai. E a saliva é um protetor da cavidade bucal. E aí, a boca tá menos protegida, digamos assim. Aí, imagine, mamando durante a noite, mamando não, né? Tomando a mamadeira durante a Dormindo, noite, né? ainda com a boquinha lá. Imagine, juntando isso com a boquinha aberta, que fica logo a boquinha toda ressecada. Pronto. A gente vê que essa criança tem uma alta chance para ter cárie. E a gente vê muito isso, né? As mães dão mamadeira com a criança dormindo. Tem gente que Por quê? coloca... Por que se tornou isso um hábito? Pois é. Inclusive, a minha mãe fala muito. Quando eu era pequena, era 2 mamadeiras. Uma de água, também. Pronto. O meu irmão não, eram 3 mamadeiras. Ele vai... Eu era um bebê que gostava de comer. Pronto. Porque simplesmente a criança acorda durante a noite, né? E para evitar, se a criança ainda não mamar, quiser se alimentar, né? Então, ela vai acabar pedindo mesmo. Então... o hábito da mamadeira é isso que a gente precisa ver com relação a o que vai estar ofertando nessa mamadeira, né? Se for um alimento realmente açucarado, realmente aí complica mais, principalmente durante a noite. E o leite materno? Então, o leite materno, ele não tem potencial para causar cárie, sabe? O leite materno, ele tem o açúcar, né? Que é a lactose, mas... em vez de a gente perguntar, o leite materno causa cárie? Eu acho que era mais fácil a gente perguntar, mas o que é que essa criança está comendo durante o dia? Como é que chegou uma criança? Ah, doutora, eu escuto muito. Ah, doutora, é porque ele mama muito a noite toda, sabe? Então, será que é culpa do leite materno mesmo? Ou será que os outros alimentos que essa criança está comendo durante o dia também não está influenciando? Como é que está a rotina da escovação dessa criança, né? A cárie, como eu disse já, é uma doença multifatorial. Não é só porque ela mama durante a noite que vai causar a cárie, né? Então, assim, a cárie, quando para acontecer, o pH da boca tem que chegar a 5,5. O leite materno não tem esse potencial para estar destruindo, corroendo, entendeu? Então, assim... É por isso que a gente tem que ter cuidado e combater mesmo essas informações, porque tem muitos mitos, né? Que a gente vai escutando e vai levando. Outro muito polêmico também é que antibiótico causa cárie, né? Já ouviu isso? Já. Pronto, a gente escuta muito. É mito, né?
É um mito, porque chega a mãe com a criança com a boquinha toda destruída, os dentinhos todos esfareladinhos, e aí a mãe disse, doutor, é porque ele tinha tanto problema respiratório, aí ele toma tanto antibiótico. Aí eu digo logo, olha, não é o antibiótico em si que vai causar cárie, é o açúcar que está no antibiótico, que para deixar mais palatável mesmo para a criança, o mesmo açúcar que está nos alimentos, né? Então, é outro mito aí. Vamos falar agora sobre escovação infantil. Uhum. Quando os pais, qual é a idade ideal para iniciar a escovação? Então, a partir do primeiro dentinho, sair o primeiro dente, a gente já deve começar a fazer a escovação. Primeiro dentinho, Primeiro pequenininho, dentinho, já bem tem que pequenininho, começar já o hábito de escovar os dentes. Exatamente, ele deu as caras, já pode começar. E a gente pede para usar a escova mesmo, com cerdas, né? Cerdas macias. Mais uma pergunta já utilizar. Aham. Qual seria a escova ideal? Pronto. Para escovar, principalmente os primeiros dentinhos, a gente não deve usar aquela dedeira. Sabe aquela dedeira de silicone? Sim, que o pessoal utiliza muito, O povo acha que é facinho, né? Volta e pronto, escovou. Aquilo prático, não, né? Mas aquilo ali não escova, não vai não faz a limpeza funcionar. ideal. Não faz. A partir do primeiro dentinho, a gente vai usar uma escova que ela tem que ter algumas características. A gente pede para, como a boquinha é muito pequenininha, sempre ter uma cabecinha pequena, as cerdas macias e todas da mesma altura. Sem creme dental? Não, com creme dental. Qual seria o creme dental ideal? Aí, da mesma forma, primeiro dentinho saiu, creme dental com flúor. E ainda tem mais uma observação. Se você olhar atrás, bota um óculos e procura nas letrinhas bem pequenininhas lá no creme dental, nos ingredientes. É importante, né? Você tem que olhar a quantidade de flúor. Ainda tem essa. Tem que ser no mínimo 1000 ppm de flúor. Menos que isso, não tem evidência científica que vai proteger contra a cárie. Então, agora outra coisa importante, a quantidade, tá? Não pode encher o creme dental, não pode encher a escova de creme dental, dependendo da idade. Para os primeiros 2 anos, a gente coloca só um grãozinho, a gente diz que é meio grão de arroz. Aí, de 4 a 6 aninhos, quando a criança, daqui a pouco ela vai começando a cuspir, aí a gente já bota um pouquinho maior. A gente diz que a partir dos 6 anos é um grão de ervilha, que é quando essa criança, teoricamente, já vai conseguir cuspir. Aí aumenta um pouquinho, mas menos que isso, um grãozinho de arroz, somente. Como é que os pais conseguem fazer com que a criança crie um hábito para escovar os dentes? Eu acho que primeiro de Iniciar a escovação, né? É importante os pais terem esse hábito, né? Porque segue o exemplo, né? Exatamente. A criança aprende muito observando, né? Eu sempre falo para os pais, olha, tenta deixar a escovação o mais lúdica possível. Tenta, escovem os dentes na frente dessa criança para ela ver que, poxa, eles me levam para o banheiro, escovam o meu dente, porque só eu tenho que passar por isso nessa casa, né? Então, escovem os dentes na frente dos seus filhos para eles terem você como exemplo. Transformem o momento da escovação um momento lúdico, sabe? Canta musiquinha, escova o dente do boneco, deixa a criança escovar um pouquinho e depois você vai lá e escova, sabe? Então, realmente é o hábito, é o que a gente vê que funciona, sabe? É ir criando esse hábito aos pouquinhos, ter a rotina. Eu gosto muito de falar para os pais, na hora do banho, se for interessante para eles usar esse momento para fazer, momento da minha higiene pessoal. Então, eu vou escovar nesse momentinho aqui, isso faz parte da minha rotina, entendeu? Vamos entrar agora no Verdades e Mitos. Vamos, tá? Combinado. Dente de leite. Não precisa escovar porque ele vai cair? Mito. Toda criança precisa usar aparelho? Mito. Chupeta odontológica Não... Ortopédica? Não, ortodôntica. Ortodôntica. Não causa nenhum problema? Mito também. Criança pode usar qualquer pasta de dente? Não, tem que ter flúor.
Tem que ter flúor. Isso, a partir de 1000 ppm. Escovar os dentes com força significa limpar melhor? Não, de jeito nenhum, mito. Qual é a forma ideal para escovar os dentes? Então, mais importante do que força é fazer a técnica correta, né? Às vezes a gente vê, até hoje em dia mesmo, tem até uma sigla nova que a gente chama, é a síndrome do envelhecimento bucal. A gente vê chegando paciente no consultório, inclusive crianças, sabe? Já com alguns sinais de bruxismo, sabe? Que tá muito ligado com o sistema nervoso central. Às vezes, os pacientes mesmo fazendo essa escovação com força, causam umas retrações gengivais, a gengiva vai lá para baixo. Então, escovar com força não é sinônimo que tá mais limpo. Você pode até limpar bem, mas você pode trazer também outros problemas, sabe? Que cárie na criança é normal? É muito comum, né? Infelizmente, não deveria ser normal. O normal mesmo seria que toda criança passasse, né? Principalmente pela infância, pela adolescência, dentro da geração zero cárie, né? Esse seria o ideal. Mas, infelizmente, ainda é muito comum, né? E se você parar para pensar, a cárie, ela não é uma doença difícil de ser prevenida, né? Sim. O que é que está faltando? É orientação para essas pessoas, né? Mudança de hábito. Eu sempre, quando estou dando aula, eu converso muito com os meus alunos, assim, gente, vamos explicar para os pacientes, quem está aqui estudando são vocês, né? Então, um momentinho, às vezes 15 minutinhos que a gente tira para explicar como escova, para falar sobre açúcar, isso aí já pode modificar toda a rotina, né? Então, talvez a informação mesmo que está faltando. Criança pode dormir sem escovar os dentes? Não, principalmente à noite, que a saliva vai lá para baixo, é uma das escovações. É a escovação mais importante, né? É o momento da escovação noturna. O odontopediatra é só para crianças? Na verdade, o odontopediatra pega também a parte de odontoherbiatria, né? Que é a parte dos adolescentes. Então, tá também incluso os adolescentes. Para fechar, Clarissa, doutora, qual o recado que você, aqui ó, nessa câmera aqui, que você daria para os pais que estão iniciando? Tenho certeza que esclarecemos bastante dúvidas para eles, mas qual recado você daria para os pais que ainda têm alguma dúvida em relação à saúde bucal dos seus filhos? Então, gente, a prevenção é a chave de tudo, né? Quando a gente consegue prevenir as doenças bucais, essa criança, ela vai conseguir dar uma continuidade para a saúde dela, né? Quando o hábito começa desde cedo, a chance de evitar trauma, a chance de evitar procedimentos mais invasivos mesmo é bem menor. Então, se ainda ficou alguma dúvida, não espere para procurar um odontopediatra. Outra coisa importante também é toda criança, a gente diz que ela merece um odontopediatra para si, né? Porque o odontopediatra não é só o dentista que vai estudar, que vai atender criança, né? O odontopediatra é aquele dentista que vai estudar as fases do desenvolvimento daquela criança, vai saber como é que a gente vai conversar com cada idade. Então, assim, o recado que eu deixo é não deixem para depois, né? Que depois pode ser tarde demais. Mas, na verdade, nunca é tarde, né? A gente está sempre aqui para acolher e para prevenir da melhor forma para que essa criança ela cresça gostando mesmo de cuidar da sua saúde. E para os papais e mamães que queiram entrar em contato com você, tanto pelo WhatsApp ou Instagram, quais os contatos? Meu Instagram é @draclarissa_Moraes e o número é 99621-0895. Doutora, muito obrigado, tá, pelo convite. Eu tenho certeza que esclarecemos bastante, certo? Muitos pais e mamães que ainda tenham dúvida em relação à saúde bucal de seus filhos. E eu tenho certeza que teremos um segundo capítulo, né? Porque vai ser a odontopediatria né? É um mundo, né? Tanto é que no Bastidores falamos aqui que iríamos conversar umas 15 horas. 15 horas, foi, né? Exatamente. Ou só seja, foi uma, não foi? Já deixo aberto aqui, já deixo aberto aqui o Papo com JP para
o segundo episódio Combinado. com a doutora Clarissa Moraes. Combinado? Combinado, JP. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado, eu que agradeço. Agradecemos mais um episódio aqui com a doutora Clarissa Moraes. Oferecimento da GuardaXP, da Outflex, da Cisne Cloth, da Ótica 311 e da Delivery Master. Muito obrigado. Valeu.